nós vamos começar uma série, e eu fui inspirado pelo pastor Aloísio, que ele também está fazendo uma série de lives. Eu não vou fazer live, mas vão ser 4 domingos que nós vamos falar sobre o tema Reinando em Vida. Hoje vai ser o primeiro domingo. Por que, pastor, o senhor quer ministrar isso? Particularmente comigo, como o pastor Rafael, eu estou vivendo algo novo da parte de Deus e estou num grande desafio. É como Deus estivesse me levando para uma outra dimensão, uma outra percepção daquilo que Ele tem. E eu quero também que você esteja atento para aquilo que Deus está fazendo no nosso meio como igreja. E é muito importante que você esteja alerta às percepções de Deus. Então, o Senhor tem falado grandemente comigo desde semana passada. O Senhor tem me levado a meditar sobre esse assunto. E às vezes você pensa que reinar em vida é alcançar todos os desejos da tua alma e do teu coração. Às vezes, quando falamos reinar em vida, a primeira coisa que vem na sua mente é morando numa mansão linda em Nova York. Nada contra, você pode morar numa boa casa em qualquer lugar. Mas reinar em vida não é simplesmente conquistar o que anseia a sua alma. Reinar em vida é viver dia após dia em direção ao destino que Deus tem para você. Quem reina em vida está construindo um encontro com Deus, aonde vai ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, mas agora vou colocar você sobre o muito. E isso se constrói nessa vida. Isso se constrói no dia a dia que estamos vivendo aqui como filhos de Deus. Amém? Então, uma das coisas que é importante que você perceba tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer a você, se você não consegue perceber além do que os seus olhos naturais veem, você está em perigo. Deixa eu dizer a você, tudo que nós estamos vivendo, tudo que você está vivendo como pessoa, como cidadão, em relação à pandemia, o que você tem visto nos jornais, em relação à guerra de Israel, se você não ver isso como sinais da volta de Jesus, você está em perigo. Todas as coisas estão claramente se revelando diante dos nossos olhos naturais. Porém, quando você vê tudo isso apenas como notícia de um telejornal, ou como notícia que o mundo está vivendo, e não vê pela ótica do Espírito, você fica à mercê da massa, da manada. Você vai aonde todos vão. Mas o Espírito Santo deseja guiar você. O Espírito Santo deseja preparar você para os dias que estamos vivendo. E eu quero dizer para você, os dias que estamos vivendo são os últimos. Não falo isso para amedrontar você e colocar você assustado, mas para preparar você. Preparar você. Então, abra os teus olhos. Permita que o Espírito Santo remova as escamas dos teus olhos, para que você possa ver além do que é aparente, do que é natural, que você veja pelos olhos do Espírito. Amém? E hoje eu quero falar sobre os olhos da fé. Diga comigo, os olhos da fé. Querido, é muito importante que você compreenda que tudo que nós vivemos hoje. Eu ouvi um testemunho de uma irmã essa semana que me deixou impactado. Às vezes pessoas me falam coisas simples, mas elas nem percebem, Jaime, o poder que aquilo traz ao meu coração, sabendo que essa pessoa é minha ovelha e tem me ouvido pregar, e que isso tem feito uma diferença enorme na sua vida. Essa irmã falou para mim: pastor, eu converti não sei quantos anos, mas eu converti e aprendi a viver a vida cristã da maneira mais difícil que existe, pela lei, tentando conquistar as coisas de Jesus.
tentando fazer de tudo para ter aquilo que Jesus já me deu de graça. Ela falou, 1 ano para cá, eu aprendi a viver a vida cristã da maneira mais fácil, pela fé na obra que Jesus realizou por mim. Preste atenção, isso aqui é muito sério que eu vou dizer para você. Você não consegue reinar em vida tentando conquistar uma coisa que você não pode, que é impossível. Você não consegue conquistar as bênçãos do Senhor pelo seu esforço, porque só um caminho para você ser abençoado: a obra de Cristo. Eu sei que muitos crentes têm aprendido o quê? Eu preciso me esforçar e me esforçar e me esforçar para ter a bênção de Deus. Mas na verdade você só precisa reconhecer e reconhecer e reconhecer que você já foi abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo. Que você não vai conquistar, você vai receber. E você anda pela uma obra que ela está consumada. E você acha que Jesus veio ensinar você como ser salvo, como ser abençoado. 10 passos, porque a gente gosta de fórmulas, nós gostamos de passo a passo, nós gostamos. 10 passos para ser feliz, 10 passos para ser salvo. Jesus não veio e falou assim, eu vim e trouxe aqui um tutorial, 10 passos para você ser salvo do inferno. Não, Ele veio para te salvar. Muitas pessoas perguntam, pastor, como que eu posso ser feliz no meu casamento? Conta para mim 10 passos que eu posso fazer. Eu posso te contar 10, eu posso te contar 5, eu posso te contar 20. Só que quando você começa a andar nesses passos, você vai tropeçar e vai frustrar. Você precisa permitir que Jesus traga a verdadeira alegria para dentro da sua vida conjugal. Que Ele salve o seu casamento, que Ele cure você, que Ele restaure você, que Ele transforme você por completo. Que o favor dEle envolva você, e que você viva apenas no descanso daquele que já fez tudo, para poder dar a você tudo. Amém? Só que, olha o que diz em Hebreus no capítulo 11, como nós vamos falar sobre os olhos da fé. Hebreus capítulo 11 verso 1. Querido, eu fui pregar esses dias, eu preguei quase 1 hora. Quando eu olhei no relógio, ainda faltava 30 minutos para acabar o culto. Eu falei, esse horário aqui é fuso horário dessa cidade? Aqui na igreja passa tão rápido. Tá louco? Já estou olhando o horário aqui e falei, não é possível, nem comecei a pregação. Aleluia. Mas presta atenção, abra comigo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza, diga comigo, certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Diga comigo, as coisas visíveis vieram a existir daquilo que não aparece. Então, olha o que o autor de Hebreus, olha o que a Bíblia estabeleceu, que a nossa vida cristã está totalmente ancorada, firmada naquilo que nós não vemos. Quem aqui conhece a história de Moisés abrindo o mar? Levanta a mão. Quem viu? Quem cantou para Jesus? Quem ama Jesus? Quem serve a Jesus? Quem foi salvo por Jesus? Todo mundo falou, pastor, eu. Você viu Jesus? Você viu a obra da cruz? Você viu Abraão? Mas você fala de Abraão, você conta de Abraão, você prega sobre Abraão. Toda a Bíblia não foi testemunhada diante dos teus olhos naturais. Cada fato que está escrito aqui, você crê.
no seu espírito e estabeleceu como a verdade para governar a sua vida. Você decidiu firmar a sua salvação em Cristo, que você não viu, não pegou, não cheirou, não presenciou Ele, mas crê que Ele continua te salvando depois de 2000 anos. Você entendeu isso, só que depois do seu dia a dia, você interfere no seu modo de viver, tentando viver e estabelecendo como tudo na sua vida é natural. Tudo. Querido, se a nossa fé está ancorada naquilo que nós não vemos, tudo precisa estar ancorado naquilo que também que nós não vemos. Se você estabelecer que aquilo que você consegue enxergar é a verdade, a tua fé vai estar fragilizada. Muitas pessoas, elas começam a olhar aquilo e falar: pastor, olha o que eu estou vivendo, olha a minha situação, olha o meu casamento, olha a minha vida financeira, como se aquilo fosse a verdade infinita para ela. E ela se esquece, ela perde o raciocínio espiritual de que aquilo que você está vivendo é apenas um tempo. A verdade você não consegue ver, porque ela está ancorada no mundo espiritual. Você está entendendo? Por quê, pastor? Porque se você andar só pelos olhos naturais, você vai padecer, você vai fraquejar, você vai desesperar, você vai ficar totalmente ancorado e à mercê de tudo aquilo que acontece diante dos teus olhos, como sendo a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus está muito além do que teus olhos naturais podem ver, muito além. Então nós precisamos ter clareza que, diga para o seu vizinho, tudo o que você vê é a casca, mas existe por dentro uma realidade superior. Diga para ele agora: tudo o que você vê no natural é uma casca, e tudo o que você não vê é a verdadeira realidade a seu respeito. Amém? Nós precisamos sair dessa atmosfera de andar por aquilo que vemos, de andar por aquilo que nós enxergamos. Precisamos andar pelos olhos do Espírito, pelos olhos da fé. Precisamos crer que aquilo que nós vemos é temporal, é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Amém? Então preste atenção. Quem lembra da história? Quem lembra da história do povo de Israel que foi salvo dentro da casa? O sangue estava pelo lado de fora, nos umbrais da porta, e eles ficaram dentro da casa quietinho esperando. Será que esse sangue vai ser suficiente? Será que esse sangue vai aplacar a ira do anjo da morte? Eles ficaram do lado de dentro, onde não conseguia ver o sangue. Mas quando o anjo passou e viu o sangue, ele passou pela casa e foi até a casa dos egípcios, que não tinha marca do sangue. Assim é a nossa vida cristã. Você está dentro da casa, mas tudo que está do lado de fora é o que os seus olhos naturais veem, mas você só vai estar guardado se você ficar dentro da casa, crendo que do lado de fora já está sendo governado pelo reino espiritual. Então, não dá para você, meu irmão, querer interferir no reino espiritual com o natural. A lógica bíblica é: faz a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. É o governo do céu, do invisível, do que não aparece, naquilo que é aparente. Quem aqui já assistiu aquele Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado? Você lembra daquele monstro que comia o mundo? Lembra? A nossa fé precisa ser igual aquele monstro. Ela precisa vir engolir o natural. Às vezes o natural tem um diagnóstico médico dizendo que você está enfermo, mas o mundo do espírito tem uma coisa que assim te ampara, dizendo: há 2000 anos uma certeza de cura foi te dada. Pega essa verdade e confronta com essa aqui agora.
Às vezes o seu talão de cheque, a sua conta bancária está negativa, mas há 2000 anos alguém se fez pobre para te enriquecer. Pega essa verdade e confronta essa aqui agora. Às vezes o seu casamento está falindo, mas há 2000 anos o Senhor fez uma aliança, não só com você, mas com toda a sua casa, e toda a sua casa vai servir ao Senhor. Pega essa verdade e confronta essa aqui agora. Faz com que o reino do Espírito, que você não vê, governe o que você está vendo, subjugue o que você está vendo, comande, decida como você vai viver. Querido, se você for andar por tudo aquilo que você vê, você vai ficar muito frustrado. Você não pode definir o que você vê como a verdade absoluta, porque a verdade absoluta de Deus para você é aquilo que Deus disse, não o que a circunstância está dizendo. Então nós precisamos ficar com a voz de Deus, e nós devemos ancorar a nossa fé nas promessas do Senhor. Amém ou não amém? Queridos, é muito importante que você entenda isso. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Visto que andemos por fé e não por aquilo que vemos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Não atentamos nas coisas que se veem. Fala para o seu vizinho, não se atente. Não leve em consideração de maneira tão profunda nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Preste atenção, olha o que Paulo está dizendo. Não fica considerando aquilo que você está vendo como a verdade absoluta, porque tudo aquilo que você vê é temporal. Quem aqui hoje veio no culto de casaco porque estava frio? Amanhã pode estar um sol que você não consegue às vezes nem usar uma camisa comprida. Imagina se você definisse todo o seu guarda-roupa baseado nesse dia de hoje. Você ia se arrepender ou não? Imagina se você comprasse aquelas jaquetonas de esquimó, aquelas jaquetonas que andam na neve, só por causa do dia de hoje. Amanhã, 40 graus, você vai sair parecendo uma marmota. As pessoas, ué, que frio é esse? Você falou, não, é que eu defini o meu guarda-roupa baseado no dia de ontem, e ontem estava frio. Aí a pessoa que é sensata, ela vai falar para você, mas por que você não comprou roupa de frio e também roupa de calor, roupa de verão? Você fala, não, é porque eu sou extremo. Mas você não vai ter capacidade de usar roupa de frio no calor. Então, tudo que você está vendo hoje é cíclico, vai passar. Pastor, eu estou numa fase ótima, aleluia, aproveita. Pode ser que venha uma ruim, mas pode ser que isso seja ainda melhor. E eu creio que você ainda nem experimentou o melhor de Deus ainda. Eu creio que Deus tem coisas grandiosas para fazer. Mas você não pode definir o seu casamento no dia da briga, no dia que ficou mal. Defina seu casamento na aliança que você fez diante de Deus. Defina o seu casamento pelo propósito. Você não pode liderar só quando a sua célula está bombando, porque a célula fica cheia. Aí faz o quê? Multiplica, ela volta a ficar pequena. Aí você fala, pastor, desanimou. Mas você multiplicou, era uma, agora é duas. Mas se você definir, Paulo está dizendo, não se atente, é tudo passageiro. A nossa vida é cíclica, filho. Hoje pode ser que você não tenha R$1 no bolso para comprar um todinho, mas amanhã pode ser que você tenha 1 milhão na sua conta. Pode ser que hoje você não consiga nem levantar o braço, que está com uma enfermidade. Amanhã pode ser que você se torne um atleta, maratonista, faça triatlo, igual eu. Pela fé. Amém ou não amém? Pode ser que você for pastor. Querido, eu conheço casais
que eu mesmo falei assim, isso não tem mais jeito não. Eu falei, esse casamento não vai dar certo. Eu falei, puxa vida, que situação. Aí, vamos orar, irmão, para ver. Hoje estão casados há mais de 10 anos. Então nós não podemos, fala mais uma vez para o seu vizinho, não defina a tua vida o que você está vendo hoje. Não defina os seus sonhos por aquilo que você está vendo hoje no mundo. Não defina o seu chamado por aquilo que você está vendo hoje. Não defina, porque é passageiro. É cíclico. Não vai perdurar para todo o tempo. Amém? Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu estava testemunhando. Irmãos, e eu ficava como aquele que sonha em viver esse dia que eu estou vivendo hoje. Prédio cheio, apesar de estar frio hoje, e a maioria ser cuiabano, aleluia. Converteu ao cuiabano, não gosta de frio, veio bastante gente, mas eu sonhava com esse dia. Eu sonhava como o dia que nós teríamos o nosso prédio, mas não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha pessoas, mas aquele momento não podia definir o meu ministério. Se eu definisse que aquilo era o que Deus tinha para mim, eu não viveria o que estou vivendo hoje. Por isso, eu estou sentindo o meu espírito falar para você, você que é casado, não separe, não abandone seu cônjuge quando você está mal, vai passar. Você falou para ele que amava ele, porque era um outro tempo. Agora você está falando que odeia, porque o tempo é diferente. Continua perseverando, vai dar certo. O Senhor vai restaurar o seu casamento. Você crê nisso? Fala para o seu vizinho, deixa os olhos do Espírito te governar. Diga para ele, deixa os olhos da fé te governar. Nós precisamos ancorar tudo que vivemos, toda a área da nossa vida, todas as áreas, da nossa vida, naquilo que nós não vemos. Então, olha para cá, imagine você, eu estou aqui com uma semente de manga na minha mão, você vê? Mas suponha que aqui existe uma semente de manga. Isso aqui é uma semente de manga. O que uma semente de manga pode produzir? Não, pastor, eu estou vendo aí uma semente de manga só na sua mão. Na verdade, você precisa ver uma mangueira aqui. Na verdade, você precisa ver um pomar cheio de mangas. Por quê, pastor? Porque o potencial dessa semente está naquilo que a gente não consegue enxergar. Quando Deus chamou você, quando Deus me chamou, Deus não chamou eu e você por aquilo que nós éramos, mas por aquilo que nós iríamos nos tornar. Deus já tinha visto tudo. Deus vê de uma outra ótica. Quando Deus chamou Abraão, Deus não via Abraão como um velho e Sara como estéril. Deus já via ele pai de multidões. Por isso, antes mesmo dele ter um filho, Deus já mudou o nome dele. Então você não pode definir se é próspero porque você tem ou não dinheiro na conta bancária. Você tem que definir prosperidade por aquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Isso te garante prosperidade, isso te garante saúde. Você está conseguindo compreender? Então você precisa olhar além. Esses dias o pessoal estava brincando comigo. Eu cheguei na igreja e eu era bem chucrão assim, sabe? Não conseguia lidar com as pessoas. Aí o pastor Marcos falou assim, depois de um tempo, eu falei, pastor, deixa eu liderar um encontro com Deus. Aí ele falou, você tem coragem? Eu falei, tenho. Pior arrependimento da minha vida. Deu uma confusão lá, muito grande. Mas eu lembro de uma palavra dele para mim. Ele falou assim, essa situação hoje aparente, momentânea, não pode definir quem você vai se tornar em Deus. É um teste de Deus. Responda. Vai lá, ame aqueles que falaram contra você.
Mas eu te pergunto, se eu tivesse ficado naquele dia mal e tivesse abandonado a liderança, você não teria um pastor. Por isso que você precisa estar perto de pessoas que enxergam o potencial de Deus na sua vida. Você precisa estar com pessoas que vão alavancar o chamado de Deus para você. Elas conseguem ter a mesma visão, a mesma ótica, que Deus tem um futuro brilhante para você. E que aquilo que você está vivendo hoje não vai definir o teu futuro, filho. Diga para o seu vizinho, o que definiu o teu futuro foi Cristo clamando na cruz: está consumado. Isso definiu tudo. Você está entendendo? Então, a partir disso, você caminha. A partir disso, você estabelece todas as coisas. O que você está vendo não é a verdade infinita. O que você está vendo não é a verdade absoluta. O que você não vê, mas o Espírito testifica no seu coração, é nela que você deve se agarrar. Isaías 1, verso 1. Olha o que diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Olha aquela palavrinha ali, teve. Aquela palavrinha no original, quem já ouviu aquele super-herói chamado Shazam? Essa palavrinha parece muito com esse nome, mas significa charás. Esse teve no hebraico significa providência. Providência. Vamos ler o texto de novo? A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve providência a respeito de Judá. Eu quero dizer para você, aquilo que você consegue enxergar no seu espírito vai ser a provisão de Deus para a sua vida. A visão que você tem sobre a sua vida no espírito vai gerar os recursos que você vai precisar para cumprir o propósito de Deus. Não tem irmãos que ele nunca consegue ver além da parede. Você precisa ampliar a sua visão. Você precisa deixar com que o governo do Espírito amplie a sua visão. A provisão está na visão. Diga comigo, a provisão está na visão que eu tenho sobre aquilo que Deus tem para mim. Quem aqui, lembra que eu falei para você? Pastor, eu quero ajudar a igreja. Eu creio que o Senhor vai providenciar o recurso para que eu faça isso. Sabe como que você tem que ver o seu casamento? Não como ele é, mas como você quer que ele seja. Você não fala das coisas que você vive, mas você fala das coisas que você quer viver. Temos que mudar a nossa visão, filho. Essa cidade está precisando de você, com uma visão do Espírito para ela, uma visão de Deus para ela. Querido, quantas vezes eu passei aqui, ia na célula, era uma célula, e eu passava de carro. Possivelmente eu devo ter passado na sua rua, orando para você. Senhor, salva essa casa, abençoa essa família, Senhor, leva essa família para lá. Cada carro que eu via de Campo Novo, eu falava, esse é da videira, seja graça e paz, irmão. Eu falava, aleluia, isso aqui é um irmão, olha o líder de célula. Pode ser que eu passei por você e disse isso, e nem te conhecia. Aí você acha que é coincidência você estar aqui. Não, no reino do Espírito, aquela oração amarrou seu coração a mim. Fez aliançar. Eu lembro, o Ricardo, ia falar Ricardo Guimarães. Ricardo Guimarães, pastor. Ricardo foi no culto uma vez, né, Ricardo? Aí ele viu, a minha esposa deu abertura. Éramos poucas gente. Aí o Ricardo falou para a Patrícia, aquela lá é a pastora. Aí eu fui, preguei. Aí ele falou para a Patrícia, acho que o pastor não veio hoje não. Aí eu cheguei, é porque eu sou muito novo, irmãos.
Aí eu cheguei e falei, tudo bem, seja bem-vindo, como que você está? Você e a sua família, tá bom, tal. Eu sou pastor. Você que é o pastor? Mas você não parece? Não, eu falei, é isso mesmo. Você não pode olhar para aquilo que eu sou. Você tem que olhar para aquele que me levantou para falar na sua vida. Então você precisa entender isso. Amplie a sua visão. Mude a sua visão sobre isso. Olha lá para dentro da sua casa, para o seu casamento e comece a ver tudo diferente. Pastor, hoje eu estou numa escassez, hoje eu estou numa dificuldade, mas isso não é a verdade a seu respeito. As coisas vão mudar para você. Passe a ver de maneira diferente. Veja as coisas da ótica do Espírito. Eu não acredito que essa hora está certa. Eu vou ver pela fé que é 7 horas agora, irmãos. Eu quero encerrar com isso. Quem conhece o Walt Disney? O dono lá é falecido. Ele foi rejeitado por muitas pessoas. Não deram emprego para ele, porque ele era da parte de criação, de arte. Até um dia que ele desenhou o Mickey, a Minnie, e explodiu. E então ele fez um parque. Um dia, se você puder ir lá passear, vai lá passear. Só que ele queria algo além. Aí um dia ele sentou numa mesa da lanchonete e os seus funcionários estavam ali, o parque estava fechado, e ele ficou olhando para o horizonte ali, para um lugar amplo. Aí a pessoa perguntou para ele, seu Walt Disney, está tudo bem? Ele falou, não, está tudo bem, estou tranquilo. Ele falou, o que o senhor está fazendo? Eu falei, não, eu estou tendo uma visão aqui do que eu quero fazer aqui. Aí o pessoal, o que é que o senhor quer fazer? Ele falou, não, eu quero fazer aqui uma montanha russa, assim. Ah, então tá bom. E aí começou a construção. Só que no meio da construção ele faleceu. No meio da construção. Querido, no dia da inauguração, um dos CEOs da Walt Disney estava lá falando, dando a inauguração, e falou assim, como que ele pôde morrer antes de ver a construção terminada? Ele não teve o privilégio de estar lá fazendo discurso e tal. E aí entregou o microfone para a esposa do Walt Disney. A esposa do Walt Disney, com muita educação, com muita nobreza, falou, olha, eu quero dizer a vocês que me ouvem aqui, que o nosso querido colega, ele está equivocado. O Walt Disney viu a montanha antes mesmo de nós vermos ela. Dentro dele já existia essa montanha. Ele já viu antes de nós. Hoje, nós que estamos vendo, ele já viu. Ele já viu. Eu quero dizer para você, Deus já viu toda a história a seu respeito. Peça para que o Espírito Santo transfira a visão de Deus para você. Deus já viu a tua cura. Deus já viu a tua riqueza, Deus já viu a tua amplitude, Deus já viu o teu crescimento, Deus já viu portas sendo abertas de maneira escancarada para você. Deus já viu tudo isso, mas hoje parece que todas estão fechadas. Você tem um diagnóstico médico, você tem tudo dizendo contra aquilo que queima no seu coração, mas essa não é a verdade de Deus para você. A verdade de Deus é muito superior a essa. Está no invisível. Sabe, lá em Romanos no capítulo 8, verso 38, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas no meio da frase, está lá, no início da frase, perdão, o texto completo é, sabemos que todas as coisas. Esse saber significa oida. Diga comigo, oida. No original. Esse oida, essa palavrinha aqui no grego, significa um saber que não veio de instrução e de estudo, mas de uma testificação espiritual. Às vezes você não sabe, diante dos teus olhos, o que vai ser o teu futuro, mas dentro do teu espírito, você tem uma convicção de sucesso, de crescimento.
Às vezes você não sabe o que vai ser, você está achando que vai morrer sozinha, irmã, mas Deus já viu você de véu e grinalda, lá nas Ilhas Maldivas, no colo do teu príncipe encantado, aleluia. Ele te joga e você cai na areia, é uma bênção. Irmão, cair do colo do noivo na Ilha das Maldivas não pode dar briga. Cair num reboco, pô, é complicado, mas lá tudo é bênção. Às vezes, pastor, Deus não está vendo a minha necessidade financeira. Por que Deus não manda o dinheiro? Como que Deus vai fazer? Eu quero dizer para você, eu não sei como. E também te oriento, se alguém te ensinar como Deus faz, não ouça essa pessoa. Porque Deus é muito além, é muito maior do que nós conseguimos calcular matematicamente. Mas existe um saber, Deus vai prover, Deus vai fazer. As pessoas te perguntam, como que você vai ser curado? Isso aí não tem cura. Eu falo, não sei, mas eu creio. Porque eu estabeleci a minha vida naquilo que eu não vejo, e há 2000 anos há uma certeza de cura para mim. Ah, como que você vai comprar a sua casa? Eu quero dizer para você, se você levar a picanha, você vai comer um churrasco na minha casa esse ano ainda, minha casa própria. Você vai, Fagner? Aleluia, vai levar a picanha. Amém. Pastor, como que o senhor vai comprar? Eu falei para minha esposa, amor, não sei, não tenho recurso, mas eu tenho um saber dentro de mim, um saber. A cada dia eu falo, amor, está ficando próximo, está mais perto, é um saber, um testificar. Você é um testificar? Você que está nos visitando hoje, às vezes você está lá, pastor, eu quero reinar em vida, para que o meu nome saia na Forbes, na cara, na Isto É. Isso não é reinar em vida é ter o nome escrito no livro da vida. Você não reina em vida sem Jesus você não é nada, tudo está estabelecido nele. Sabe, eu não estou te chamando para fazer parte de um grupo religioso, eu estou te chamando para fazer parte daqueles que vão governar com Cristo e vão subjugar as obras do diabo nessa terra. Até quando você vai ficar indeciso sobre isso? Se o Senhor te trouxe nessa noite aqui, é porque Ele sabia que esse dia eu pregaria isso, Ele colocaria no meu coração essa palavra, e você veio para ouvir. Pastor, eu não sei, eu tenho medo de ser crente, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de ser bitolado, eu tenho medo de ficar quadrado. Eu quero dizer para você, não tem como ser quadrado num Deus que não tem forma. Você precisa entender que Deus tem chamado você, Deus tem um plano para você. Você não está aqui hoje, você podia estar lá tomando um chocolatinho quente e assistindo o Telex Free, Netflix. Pastor, por que eu estou nesse culto aqui hoje? Porque Deus tinha um encontro com você. Jesus estava chamando você. Jesus só usou essa voz linda de um amigo, de uma amiga, de um parente, para falar, vamos lá. Vamos lá. Reinar em vida, filho, não é ter só sucesso, casona, carrão. É você entender, todos os dias, eu estou consumando o destino de Deus para a minha vida. E eu vou chegar no fim e dizer, combati o bom combate, guardei a fé. Sabe por que eu guardei a fé? Porque tinha fé suficiente para mim continuar. Tinha fé suficiente para eu continuar vivendo até mais tempo. Mas se Deus quis me parar agora, então eis-me aqui. Guarda a fé e subo com a carruagem celestial para encontrar com o meu Senhor. O Senhor tem algo grande para fazer na sua vida. O Senhor tem algo grande. Não rejeite o chamado de Jesus para você nesses dias. Os dias estão findando. Você vê notícias, eu vejo profecias se cumprindo, filho. As profecias estão se cumprindo na televisão, você não precisa nem abrir a Bíblia. Está se cumprindo diante dos teus olhos. Veja pelos olhos do Espírito. Ele vem, Ele vem. Está te chamando para reinar com Ele. Mas você precisa tirar os olhos do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar.
você precisa manter os teus olhos fixos no autor e consumador da tua fé. Olhe, peça para o Senhor te dar amplitude na visão espiritual. Veja essa cidade diferente. Veja ela como um campo branquinho, pronto para ser colhido de almas para o Senhor. Veja a sua casa como uma escola de preparação para reinar com Cristo em vida. Sabe, eu não sei o que você tem vivido hoje, mas você veio aqui porque Deus quer mudar a tua visão. Quanto mais você olha para o natural, mais a sua fé fica deficiente e mais ancorado no natural você está. Mas quando você muda o seu olhar para o olhar do Espírito, você perde o medo, o receio, você se sente encorajado para viver coisas maiores em Deus.